Estamos vivenciando esse ano uma Páscoa completamente diferente, inusitada, por causa do isolamento social em detrimento do coronavírus. Não quero discutir aqui o isolamento social porque tudo virou uma discussão política, ou pior, uma discussão ideológica. Nós podemos e devemos discutir as coisas politicamente, mas os ânimos ideológicos se acerraram de tal forma que não se analisa mais fatos, acontecimentos, a realidade, mas sim pontos de vista ideológicos. E assim não se vai adiante. Todo mundo só dá a sua carimbada ideológica. As pessoas não refletem, não conversam, não trocam ideias, não ouvem, mas logo dão a sua carimbada ideológica. Seja do lado dos esquerdistas ou dos direitistas, porque existe um grupo de loucos dos dois lados. E daí é difícil conversar e não adianta conversar com pessoas assim. É tempo perdido. Então essa Páscoa de 2020 ela está sendo diferente, as pessoas estão no seu isolamento em sua maior parte, notadamente no mundo cristão, no Ocidente, que é o mundo cristão, e tudo isso é bastante enigmático ou talvez está às claras, basta apenas ler os fatos. Eu acredito que nada é por acaso, que nada é enigmático, não existem enigmas na vida, na existência, no universo. Tudo está aí para ser compreendido pelas pessoas. Mas para compreender as situações da vida, não basta apenas a leitura ideológica, a leitura política, a leitura mental dos fatos, porque a mente vai se alimentando de visões prontas e daí apenas dá a sua carimbada. Para ler as situações é preciso de intuição, vida interior. É preciso ter um espírito vigilante, minimamente desperto para captar as coisas. Onde o espírito ainda está minimamente desperto, o indivíduo consegue fazer uma leitura dos eventos, dos acontecimentos e da realidade. Então essa Páscoa hoje, nesse ano de 2020 que estamos vivenciando, ela tem características peculiares e diferentes. De uma humanidade cristã mais em casa, mais isolada, mais no seu canto, com a obrigação de pensar sobre a vida. Eu acredito assim que o grande diferencial dessa Páscoa é justamente isso, a humanidade está de castigo. As pessoas estão de castigo em casa. E tudo isso é resultante da atuação de uma força maior. Não caiamos sempre naquela ideia de que por trás de tudo estão partidos, pessoas, grupos, as elites ideológicas, ou as elites globais, desculpem, elites econômicas que querem dominar o mundo. Sim, eu acredito que existem esses grupos que estão aí sempre pensando formas de manipular as sociedades. Mas nem tudo é a ação dessas pessoas. É impossível comandar o mundo de tal forma, porque a vida é um tanto imprevisível. O momento atual é justamente a prova de que a vida humana ela é imprevisível. Basta acontecer alguma coisa, um pequeno vírus, que isso muda os planos de vida de milhões, de bilhões de pessoas. Quantas pessoas tinham determinados planos para 2020? Foi tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo. E por quê? Porque as elites globalistas organizaram isso, porque os chineses inventaram um vírus para destruir o Ocidente? Não, meus amigos, não é nada disso. É o karma da humanidade.
Tudo isso é resultado do próprio plantio que as pessoas foram efetuando nessas vidas, em outras encarnações. Ou seja, o momento atual ele é resultante da atuação de décadas, de séculos e milênios de forma errada. A humanidade vem atuando de forma errada há milênios. Muito aqui, no cabeção, longe e afastada do espírito. Quando se parte para formular uma perspectiva, uma interpretação ou uma forma de vida única e exclusivamente mental e racional, onde o que conta são apenas os resultados materiais, imediatos, as aparências, a fama, o glamour, o domínio, o poder. Quando se constrói um mundo apenas nessas perspectivas, ele acaba ruindo num determinado instante, porque se coloca de lado o essencial, o espírito, que quando desperto está conectado ao mundo espiritual, compreendendo a vontade de Deus. Então, o nosso projeto de mundo, ele é um projeto humano, demasiadamente humano. Ele está afastado e distante da vontade do Criador. É um modelo de mundo que rejeita as leis espirituais. E por isso tudo está ruindo nos dias atuais. A política, a economia, as religiões, a vida cultural, mais nada está conseguindo dar respostas. Os intelectuais não conseguem dar respostas. Os líderes religiosos das religiões vagabundas dos dias atuais não conseguem dar respostas. Políticos, economistas, filósofos, ou seja quem for. Nós estamos hoje diante de uma grande crise. A maior crise da história da humanidade, de uma humanidade falida em termos existenciais e espirituais. A bancarrota econômica que virá com o coronavírus é apenas o resultado da bancarrota espiritual da humanidade. E essa humanidade que desobedeceu às leis espirituais, à vontade do Criador, está de castigo agora. A vida está trancada, a vida está travada. Sim, todo mundo pode voltar à vida normal, mas muitas pessoas estão receosas, estão em casa ainda. Alguns querem agir como se não fosse nada, mas é fato que existe um grande medo. Existe uma imposição sobre a humanidade. Algo está impondo isso para que as pessoas parem para pensar e refletir sobre o que vem fazendo. E essa Páscoa, ela está sendo o ápice disso. Se é que as pessoas estão pensando ou não, se estão refletindo ou não, se pensam em mudar ou não a sua visão sobre a vida, eu não sei. O ser humano parece tão embrutecido mentalmente, está apenas no seu universo mental que não consegue mais perceber a vida intuitiva. E se não ocorrer um despertar intuitivo em meio a tudo isso, a humanidade não vai reconhecer os fatos, vai continuar vivendo de forma exatamente igual. Mas daí eu pergunto, será que será possível continuar vivendo de forma exatamente igual? Será que essa força maior que está irradiando sobre a humanidade, promovendo o desmoronamento das obras humanas como resultado de ações erradas, ou seja, o karma, será que esse karma da humanidade vai permitir que esta mesma humanidade volte a viver de forma exatamente igual, depois dessa fase do coronavírus e da crise econômica que virá, porque teremos uma grande recessão global? Será que a vida vai voltar ao normal ainda, notadamente com essa irradiação maior da força da luz sobre a humanidade, que fará desmoronar tudo de forma acelerada, porque estamos dentro de uma estufa sob a atuação e o efeito de uma luz maior que está fazendo frutificar tudo, tanto as coisas boas como as ruins?
E se acontecem coisas ruins, em sua maior parte é porque a humanidade semeou coisas ruins. A mesma luz que favorece o crescimento de uma flor, favorece o crescimento das ervas daninhas. Então, é uma questão de tomar cuidado com o que semeamos, flores ou ervas daninhas. Isso vale para um jardim e vale para a nossa vida individual e coletiva num todo. Então, é fato que a humanidade está diante da colheita. O próprio coronavírus, a crise econômica, os desentendimentos entre as pessoas são resultantes dessa má e péssima semeadura. E essa Páscoa, ela está sendo diferente, ela está sendo inusitada, está sendo ímpar nesse sentido, de uma humanidade de castigo, com a obrigação de pensar na vida. Essa é a tarefa que a humanidade recebeu nessas últimas semanas, nesses últimos dias. Quem está fazendo a tarefa ou não, eu não sei. Mas na vida é como na escola, quem não faz a tarefa acaba reprovando. E a humanidade está diante da sua grande prova, o juízo final. Estamos nos anos finais desse grande juízo. A humanidade recebeu um tempo. Agora, de repente, ela foi colocada diante de uma situação inusitada para ver se ela começa a acordar. E virão coisas piores na sequência. Virão coisas piores. A festa apenas está começando. Apenas está começando. Virão coisas piores. Infelizmente, a humanidade será colocada de joelhos, já que ela não acorda. E se é que ela vai acordar depois que estiver de joelhos, também não sei. Desse ser humano atual eu não espero muita coisa, mas é fato que coisas terríveis vão acontecer, como está nas profecias. Nós agora estamos nesse momento, estamos nesse limbo, estamos numa transição. As pessoas vão ter que se decidir de que lado vão ficar. Do lado desse velho mundo caduco e decadente ou do lado desse novo mundo, um mundo mais espiritual que será imposto pela luz, pela vontade do Criador. E quem quiser participar desse novo mundo precisa se sintonizar, precisa alcançar essa vibração necessária. Muito se fala do reino do milênio, que seria um período de 1000 anos, mas a maior parte das pessoas esquece que antes do reino do milênio ser colocado em prática ou acontecer e se tornar uma realidade, precisa ocorrer um grande peneiramento. A humanidade precisa ser peneirada. Ela passará por uma peneira. E estamos agora aí diante da peneira. Abdrushim, em sua obra Na Luz da Verdade, no capítulo sobre o reino do milênio, diz que a humanidade será deserdada da sua vontade própria por 1000 anos. Será imposta a vontade do Criador durante 1000 anos. E as pessoas terão que obedecer, terão que acatar a vontade do Criador, que se manifestará através de uma irradiação forte, que quebrará as pessoas, que fará com que elas se verguem. E eu acredito que o momento atual agora é o início disso. Existe uma força sobre a humanidade que está retirando o seu domínio, o seu poder sobre a situação, sobre as situações, sobre os eventos. É como se estivesse sendo retirada da humanidade a capacidade dela decidir os destinos e o futuro da sua existência num todo. Algo está deserdando a humanidade. Está deixando a humanidade impotente, fraca, cabisbaixa. Isso nós conseguimos observar na feição das pessoas, até de grandes líderes mundiais, que demonstram um desânimo
diante dessa situação. Grandes investidores, financistas, a humanidade está se deparando com uma nova situação, que é o seguinte: está sendo deserdada da sua capacidade dela decidir. Algo maior está decidindo pela humanidade. E o reino do milênio será imposto. Mas antes do reino do milênio acontecer, o joio e o trigo serão separados. Então nós teremos meses ou anos pela frente agora que promoverão essa separação. Momentos terríveis pela frente, para que a humanidade seja colocada no reino do milênio, ou melhor, quem sobrar em meio a esse processo de peneiramento, né? Em meio a esse processo de peneiramento. E como se capacitar a ser tolerado nesse novo mundo? Como? Tendo uma religião, praticando a caridade, como agora o pessoal está fazendo, artistas sertanejos com as suas lives sendo assistidas por milhões de pessoas, recolhendo alimentos. Isso é a forma do ser humano se capacitar a passar pela peneira? Não, meus queridos, tudo isso ainda é coisa do cabeção, a transformação ela é interior. A transformação é interior, é uma vibração, é uma sintonia. Não adianta praticar a caridade, fazer um monte de coisas se o cabeção está no controle. O ser humano precisa primeiramente se sintonizar, precisa vibrar. É preciso vibrar para passar por essa transição mundial, universal. Porque somente através de uma vibração adequada que o ser humano vai conseguir passar pela transição. É como explicou Abdrushim, o Criador não vai chamar suas criaturas uma por uma diante do trono para julgá-las. O Criador vai enviar irradiações que vão dilacerar aqueles que estão na vibração inadequada e vão auxiliar aqueles que estão na vibração adequada. Então tudo é uma questão de vibração. O trabalho é interior, não adianta fazer obras externas de monte. Se o ser humano internamente, em seu íntimo, não está sintonizado como precisa estar. Então essa Páscoa ela é enigmática nesse sentido. É a Páscoa da transição, quem sabe. Quem sabe essa Páscoa ela não seja um divisor de águas para a humanidade. Para que ela se apresse e escolha de que lado ela quer ficar. Porque a irradiação da luz está aí. Tudo que está acontecendo é karma. Tudo isso é resultado da irradiação da luz que está incidindo sobre uma humanidade que fez uma semeadura errada. Então, se praticamente tudo está ruindo, se praticamente mais nada está dando certo na economia, na política, na vida coletiva, individual, cultural, religiosa, é porque a humanidade agiu errado. E as pessoas precisam se sintonizar corretamente. É isso. É muito simples. Mas como as pessoas são indolentes e preguiçosas espiritualmente, terceirizam a sua responsabilidade para a política, a economia, a religião, a cultura, a ciência, né? Ou seja o que for. As pessoas não querem se dar ao trabalho delas se adequarem ao novo que está vindo. As pessoas querem continuar vivendo de forma exatamente igual, torcem para que o coronavírus vá embora e elas possam voltar ao seu consumismo, às suas vidinhas ridículas, deficitárias, inconsequentes. É isso que as pessoas querem. Não querem melhorar. Não querem. E quem não quiser melhorar, não vai passar pelo processo de seleção natural que se dará através dessas irradiações que serão cada vez mais fortalecidas e que derrubarão e desintegrarão
tudo o que não se harmonizar com elas, sejam os seres humanos, as obras humanas, seja o que for no âmbito da vida humana. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!